Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós falaremos sobre algumas das propriedades da radiciação, do cálculo de raízes. As propriedades que eu escolhi para a gente conversar hoje são a propriedade da raiz e como trabalhar com as conversões entre raiz e potenciação. Então vamos a elas. Primeiro, quando você tiver que calcular uma raiz de uma raiz, a propriedade que você vai usar é: no cálculo da raiz de uma raiz, conserva-se o radicando e multiplica-se o índice. Então, se você tiver uma raiz de índice n e dentro dela uma raiz de índice m de um radicando a, você pode resumir isso em uma raiz só, multiplicando os índices. Por exemplo, olha esse caso, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Você pode escrever isso em uma raiz só. Você mantém o seu radicando 5, só que no índice você multiplica os dois índices que você tinha. 3 vezes 2, 6. Então escrever isso é a mesma coisa que escrever a raiz sexta de 5. Outros casos. Todas as vezes que você tiver que calcular uma potência e no seu expoente você tiver uma fração, entenda que o número de cima de fato significa uma potência. Já o número de baixo significa uma raiz. Então, a tradução de a elevado a x sobre y é que você tem que calcular a raiz de índice y de a elevado a x. E a ordem das operações não importa. Se você colocar a potência dentro com a raiz fora, dá o mesmo resultado que a raiz dentro com a potência fora. O que eu quero que vocês entendam é: no caso em que você tem uma potência e o seu expoente é uma fração, o número de cima significa potência, o número de baixo significa raiz, ok? E, além disso, uma consequência disso aqui: todas as vezes que você tiver uma raiz, aqui você tem uma potência aqui dentro, ó, e existe um fator comum entre esses dois números, vejam, y vezes n, x vezes n. Você pode cancelar esses fatores comuns. Por quê? Quando você tem uma potência dentro de uma raiz, você não pode escrever nesse formato? Vejam, foi isso que eu fiz. Ao escrever nesse formato, fica evidente que você pode cancelar esse cara com esse cara, já que você tem ali uma divisão. Ao fazer esse cancelamento, vejam, você tem aqui um expoente, e esse expoente é uma fração. O número de cima é uma potência, o número de baixo vira uma raiz. Então, quando você tem uma potência dentro de uma raiz, você pode fazer cancelamentos. Vamos treinar isso algumas vezes? Vejam, olha o que eu tenho aqui, ó. 10 elevado a 2 terços. Usando essa primeira propriedade, você pode escrever isso aqui como sendo a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Lembrando que esse ao quadrado pode estar dentro ou fora da raiz, não faz diferença. Olha outro exemplo. Raiz de índice 3 de 5 elevado a 12. Lembra do que eu falei aqui? Quando esse número e esse têm fatores comuns, você pode simplificar. Simplifica comigo o 3 com o 12. Você pode dividir os dois por 3. Aqui fica 1, ou seja, a raiz desaparece, e aqui fica 4. Então, o resultado dessa conta é 5 elevado a 4. Vamos mais, ó. Essa aqui, raiz quarta de 3 à oitava. O 4 não cancela com 8? Cancela. Se você cancela, a raiz desaparece porque ela perde o índice sumiu. O que vai sobrar aqui para você? 3 ao quadrado. Se você quiser calcular, calcula. Ó. 3 ao quadrado, 9. 5 à quarta, 625. Mais exemplos, um pouquinho mais difíceis agora. Ó. Raiz cúbica de 2 à quarta. 4 simplifica com o 3? Não. Mas você pode perceber que o 4 pode ser quebrado em duas partes, de modo que uma delas cancele com o 3. Vejam, eu vou reescrever isso assim, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1. Não dá na mesma? Vejam, aqui dentro, ó, você tem raiz cúbica de 4. Esse primeiro cancela. Se você cancelar esse cara com esse 3, ele vai sair da raiz como sendo 2. Então, você vai tirar um 2 da raiz, só que a raiz prevalece ali com esse outro 2. O que eu quero dizer com isso? Quando você olhar para a sua raiz, aqui dentro tiver um número que não simplifica com esse, você pode quebrá-lo em duas partes de modo que uma simplifique. Olha outro exemplo, ó. Raiz quinta de 3 à sétima. Você quebra o 3 à sétima como sendo 3 à quinta
vezes 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado não simplifica, mas o 3 à quinta simplifica. Aí ele vai sair da raiz como 3. Só arrumar aqui que eu fiz errado, ó, aqui é 5. Então vai sair 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Raiz quarta de 2 elevado a 21. Como é que você pode quebrar o 2 elevado a 21? É 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 20, simplificando com 2 elevado a 4, dá 2 elevado a 5. Então você vai ter fora da raiz 2 elevado a 5 e dentro da raiz 2 elevado a 1, aqui com o índice 4. Tá aí. Isso é tudo que você pode fazer com as raízes para te ajudar. Por hoje é isso. Tchau, tchau, pessoal.